Bem, então, bom dia. Quem eu não encontrei ali no início. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de conversar mais um pouquinho sobre hipertensão arterial pulmonar. E hoje eu trago, em linhas gerais, alguns pontos do novo PCDT de hipertensão arterial pulmonar, publicado agora em julho, depois de 9 anos de espera, né? A última revisão foi em 2014. Mas antes disso, aqui são meus conflitos de interesse, eu quero pontuar algumas coisas do consenso europeu de hipertensão arterial pulmonar, porque veremos que muitas coisas que foram colocadas no PCDT, a gente encontra, lógico, de uma forma adaptada para a nossa realidade, a gente encontra no consenso europeu. Então, só para revisar, qual é a nova definição de hipertensão pulmonar? Mudamos o valor da pressão média da artéria pulmonar para 20 milímetros de mercúrio, o corte. Então, é considerado hipertensão pulmonar, isso dentro da hemodinâmica, né, do cateterismo. Uma pressão média da artéria pulmonar acima de 20 milímetros de mercúrio. E aí, continuamos dividindo em pré-capilar, pós-capilar e combinada, pré e pós-capilar. Então, a pré-capilar, o que mudou foi, lógico, a pressão média da artéria pulmonar acima de 20, no cateterismo cardíaco direito, a pressão de oclusão da artéria pulmonar menor ou igual a 15, e a resistência vascular pulmonar, nesse último consenso, de 3 baixou para 2 unidades Wood, dentro da hipertensão pulmonar pré-capilar. Então, baixou um pouquinho, tanto, além da pressão média, o valor da resistência vascular pulmonar. Na pós-capilar, é o contrário, né? A pressão média acima de 20, a de oclusão acima de 15 e a resistência vascular pulmonar menor ou igual a 2. E na combinada, nós temos um misto de todos esses valores. Então, sempre pressão média acima de 20, a de oclusão acima de 15, com uma resistência vascular pulmonar acima de 2. Outra coisa que voltou no consenso europeu de 2022, foi a definição de hipertensão pulmonar durante o exercício, medida no cateterismo cardíaco direito. E ele considera, né, como sendo relevante uma diferença entre a pressão média da artéria pulmonar e débito cardíaco, isso em repouso em relação ao exercício, acima de 3 milímetros de mercúrio por litro por minuto. Então, só para a gente revisar essas mudanças dentro do consenso europeu de 2022. A classificação continua os 5 grupos, né? Algumas pequenas modificações, mas o básico continua a mesma coisa. Só chamando atenção aos pacientes dentro da idiopática, os não respondedores ao teste de vasorreatividade e os respondedores ao teste de vasorreatividade. E isso dentro do PCDT também foi considerado. Então, só lembrar dessa informação. Mas o grupo 1 é a hipertensão arterial pulmonar, que é o motivo da aula de hoje, né? Que é idiopática, hereditária, associada a drogas e toxinas, associada à doença do tecido conjuntivo, infecção por HIV, hipertensão portal, cardiopatia congênita, esquistossomose, que não é uma realidade aqui no nosso estado, mas em outros sim. E outra coisa, né, que foi dividida, digamos assim, é a hipertensão arterial pulmonar com características de comprometimento venoso capilar, que é a hemangiomatose capilar pulmonar e a doença veno-oclusiva pulmonar. E aqui não é o nosso caso, mas hipertensão pulmonar persistente do neonato. O grupo 2, então, é a hipertensão pulmonar associada à cardiopatia esquerda. Então, revisar isso, né? O grupo 3, associado a pneumopatias e hipóxia. O grupo 4, hipertensão pulmonar associada a obstruções da artéria pulmonar, tanto por hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, quanto outras obstruções de artéria pulmonar. Lembrando dos angiosarcomas, que muitas vezes nos confundem, é um diagnóstico diferencial no grupo 4. E o grupo 5 continua a hipertensão pulmonar com mecanismos incertos e ou multifatoriais.
Então, eu não vou me ater a esses grupos, só uma breve revisão, eles continuam os mesmos, mas o foco do que nós vamos conversar aqui, com relação ao PCDT, também é o grupo 1. Então, aqui a visão geral, né? Isso aqui é um quadro do próprio consenso europeu, e quando a gente percebe o que é muito comum realmente é o grupo 2 e o grupo 3, é cardiopatia esquerda e pneumopatia e hipóxia, né? Os demais grupos são raros, por isso que é considerada hipertensão arterial pulmonar como uma doença rara, e o foco realmente aqui que é a terapia farmacológica com o uso de vasodilatadores, né? Os demais vai ser o tratamento da doença de base, aqui continua sendo a tromboendarterectomia como o principal objetivo terapêutico, e aqui a depender de qual é a situação, né? Podendo ser utilizado o vasodilatador ou não. E uma coisa que nós vamos perceber também no PCDT, que a primeira coisa que aparece quando se fala em diagnóstico é a ecocardiografia transtorácica. Então, é o principal exame de triagem e acompanhamento desses pacientes. Ele não é decisivo no diagnóstico, que é o cateterismo cardíaco direito, mas na triagem ele que nós vamos utilizar. Então, com ele, nós podemos avaliar muitas situações, né? Tamanho de átrio direito, função ventricular direita, septo interventricular, presença ou não de derrame pericárdico, estimar, lógico, né, a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, lembrar sempre disso. Continua sendo o principal exame de triagem e acompanhamento desses pacientes, mas não é o exame que faz o diagnóstico definitivo, né? E aqui o algoritmo de diagnóstico do Consenso Europeu 2022, tá? Então, a gente olhar esse algoritmo, depois nós vamos passar para o algoritmo do PCDT. Como eu falei, muitas coisas são adaptadas para a nossa realidade, mas o conteúdo em si é muito semelhante. Então, aqui é a avaliação inicial, que pode ser não só um pneumologista, um cardiologista, mas um clínico, alguém que pega um paciente com queixa de dispneia, que é o principal sintoma desses pacientes. E aí, vejam que primeira coisa que a gente deve pensar em afastar é doença pulmonar e doença cardíaca. E nisso o ecocardiograma também, aqui, ele já vai funcionar, né? Dentro desse diferencial, digamos assim. A partir do momento que nós afastamos uma doença pulmonar, grupo 3, uma doença cardíaca, grupo 2, é que nós vamos pensar em investigar o grupo 1, a hipertensão arterial pulmonar. Lógico que aqui também entrará a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica dentro desse diagnóstico diferencial a partir do momento que você afasta aqui e afasta aqui. Então, afastou pneumopatia, cardiopatia esquerda, hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a gente vai ter que focar na hipertensão arterial pulmonar. Necessidade de encaminhar para serviços especializados, para centros de referência, cada vez mais isso vem sendo colocado nos consensos. Se aqui, já nessa avaliação inicial, a gravidade fica clara, não existe muita dúvida diagnóstica que é uma hipertensão arterial pulmonar grupo 1, você já pode encaminhar diretamente para um centro de referência. Aqui já é de conhecimento, a gente sempre coloca, né, as vias, os alvos terapêuticos atuais. Estamos já com um quarto alvo terapêutico, né, que em breve já teremos novidades, mas no momento nós temos a via da endotelina, a via do óxido nítrico e a via da prostaciclina, né? No Brasil, o que nós temos aqui é ambrisentan e bozentana, o que nós temos aqui é o sildenafil, e o que nós temos aqui é a iloprosta e o Selexipac, que é o Uptravi, né? Nome comercial. Então, só para a gente revisar esses alvos terapêuticos, aqui a evolução desses pacientes com hipertensão arterial pulmonar, que não são tratados, e o desfecho final é a insuficiência cardíaca direita, que é o motivo de óbito desses pacientes.
aqui que a gente quer evitar que esses pacientes cheguem cada vez mais. Uma outra questão no consenso europeu, aquele semáforo, né, da estratificação de risco. Então, aqui nós temos, a mesma coisa, estratificação de risco no momento do diagnóstico, que é bem completa. Lógico que hoje já existem alguns algoritmos mais sintetizados, mas a original é essa daqui. O que eu vou destacar só o que mudou em relação lá anterior. O risco baixo continua com a mortalidade abaixo de 5%, mas o intermediário mudou aqui a faixa de 5% para 20% e o risco alto acima de 20% de mortalidade em um ano. A parte clínica, classe funcional, teste de caminhada, para quem tem possibilidade de fazer o teste de exercício cardiopulmonar, isso aqui não modificou, tá? O BNP, o NT-proBNP, tanto faz, o que se tem disponível também não. O que entrou de novidade aqui no consenso europeu? No ecocardiograma, é essa relação TAPSE pelo valor da pressão sistólica da artéria pulmonar, que é um outro fator que você pode avaliar na estratificação de risco, além da presença de derrame pericárdico e da área do átrio direito. Então, aqui tem os cortes, então isso é uma coisa que a gente pode fazer, tendo o ecocardiograma. Para quem tem disponível ressonância magnética cardíaca, ela ficou bem mais fundamentada, não é a nossa realidade. E na hemodinâmica, além de pressão de átrio direito, de índice cardíaco e de saturação venosa de oxigênio, entrou o volume sistólico indexado também, que ele te dá uma análise do débito cardíaco do paciente que não existia também na classificação na estratificação de risco anterior. Então, só trouxe aqui, continua sendo verde, amarelo, vermelho, que a gente diz o semáforo, com essas pequenas alterações. O que realmente veio é a estratificação de risco de segmento, tá? Então, aquela é do momento do diagnóstico, você conheceu o paciente, diagnosticou, vai estratificar risco para iniciar tratamento. Aqui é depois do tratamento iniciado, a tua reavaliação. Então, aqui ficou mais enxuto, tá? E aqui, no risco intermediário, foi dividido em risco intermediário baixo e risco intermediário alto. Mas isso no segmento, não na avaliação inicial. A gente vê uma diferença, né? O baixo risco, a mortalidade em um ano é menor que 3%, isso é segmento, né? Se for um risco intermediário baixo, vejam que já vai de entre 2% e 7%, o alto de 9% a 19%, o intermediário alto, né? E o risco alto, lógico, que é acima de 20%. Então, isso aqui a gente tem utilizado cada vez mais no segmento, até porque vejam que a gente não necessita de variáveis hemodinâmicas. A gente precisa só da classe funcional, na distância do teste de caminhada e do nível o valor do BNP ou do NT-proBNP. Então, isso facilitou o acompanhamento desses pacientes. Depois a gente vai comparar lá com o que o nosso PCDT coloca. E aqui o algoritmo do tratamento do consenso europeu. Então, eu vou colocar aqui, só vou ler aqui os destaques, né, desse algoritmo. Vejam que aqui, no tratamento, já se coloca como fazer com risco intermediário baixo, intermediário alto ou alto. Nós temos que adaptar aqui para a nossa realidade, porque nós não temos análogo da prostacyclina EV ou subcutâneo no Brasil. Uma outra novidade nesse algoritmo de tratamento é isso aqui. A partir do momento que você diagnostica um grupo 1, você vai começar, se estratificou o risco, né? Vai começar a tratar. Antes disso, você precisa saber se o paciente com hipertensão arterial pulmonar grupo 1 não tem comorbidades cardiopulmonares ou tem comorbidades cardiopulmonares. O que se percebeu ao longo dos anos? Com o próprio envelhecimento da população, não é incomum nós termos pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática diagnosticados com 55, 60, 65, 70 anos. E vamos, um exemplo, idiopática. Mas, no meio disso, eles já têm
o seu DPOC, a sua insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e isso faz a diferença no tratamento. Então, cada vez mais a gente precisa ficar atento a isso, com comorbidade ou sem comorbidade. Se não tiver a comorbidade cardiopulmonar, é isso. É o paciente, vamos colocar em linhas gerais, DPOC, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Lógico que existem outras situações, mas só para exemplificar. A gente vai seguir o algoritmo de tratamento com vasodilatador, né? Tem comorbidade, vejam aqui, monoterapia oral inicial, tá? Então, aqui que vai caber você usar um inibidor da 5-fosfodiesterase, como um sildenafil isolado, ou uma ambosentana ou uma ambrisentan isolada, tá? Então, essa é a modificação desse algoritmo. Aqui não. Aqui, a gente já vai começar, mesmo no risco baixo, com terapia combinada. Então, a terapia combinada pode caber aqui num paciente que tenha uma comorbidade associada? Pode, mas ele vai ter que ser muito bem avaliado e a gente vai ter que pesar prós e contras, porque a resposta ao tratamento desse grupo aqui, hoje se sabe que é diferente desse aqui, que o grande exemplo é sexo feminino, jovem, com hipertensão arterial pulmonar idiopática. Isso está mudando. Então, aqui, né, a gente já coloquei aqui, paciente sem comorbidade, forte recomendação de terapia combinada já dupla, no risco intermediário e baixo, e tripla, né, isso para os pacientes, lógico que de alto risco e o risco intermediário alto no segmento deles. Porém, não é a nossa realidade, nós não temos isso aqui, então, na falta dessas medicações, do epoprostenol, treprostinil, por exemplo, Selexipag pode ser considerado nesses pacientes aqui. Então, é uma adaptação à nossa realidade. A gente vai ver isso no PCDT. Paciente com comorbidade é monoterapia mesmo, e você vai reavaliando periodicamente para ver se você vai mudar essa recomendação ou não. Segmento, né? É isso que eu falei. O objetivo sempre é deixar o paciente em baixo risco, é deixar naquela tabela verde. Esse é o objetivo, tá? Não conseguiu com esse objetivo, você vai ter que progredir tratamento, associar vasodilatador a esses pacientes, tá? Então, isso é importante. Somente os pacientes de baixo risco devem continuar com a terapia combinada dupla. Os demais, se ele não chegou aqui, ele vai precisar de um terceiro vasodilatador. O consenso europeu, ou você adiciona um agonista do receptor da prostaciclina, que seria o Selexipag, o Trave, ou você muda o inibidor da 5-fosfodiesterase, que nós temos aqui o sildenafil, para o Rilsiguat, tá? Que também atua na via do óxido nítrico, uma dessas duas. E se for intermediário alto ou alto, aí o ideal sempre é o análogo da prostaciclina EV ou subcutâneo. Ou, lógico, avaliar para transplante pulmonar. Isso, consenso europeu, né? Depois a gente vai rever mais uma vez, as nossas adaptações, porque aqui nós vamos fazer a mesma coisa que aqui, que é o que a gente consegue fazer no momento no Brasil. Mesma coisa, né? Então, o risco intermediário baixo, se ele não for para o baixo verdadeiro, ficar no intermediário baixo, você vai adicionar um terceiro vasodilatador, como eu coloquei, ou Selexipag, ou fazer o switch, no caso do sildenafil para Rilsiguat. O nível de recomendação é mais forte para a Selexipag, é 2A contra 2B para troca, né? De sildenafil para Rilsiguat. E aqui a nossa realidade, que eu falei também, reforço, na falta de análogos da prostaciclina EV ou subcutâneo em paciente de risco intermediário alto e alto no segmento, o Selexipag pode ser considerado. Então, isso nós veremos que o PCDT levou em conta essas dificuldades que nós temos com relação à medicação vasodilatadora, né? As opções que nós temos aqui. Aqui é só para confirmar isso, né? O paciente tem que ficar em baixo risco. A sobrevida dele é muito superior ao risco intermediário e nem se fala ao risco alto, se ele ficar no segmento no alto risco. Não tem como. Por isso que o objetivo é esse aqui.
na estratificação de risco. Então, não consegui, eu vou adiante. Eu não mesmo que o paciente se sinta bem, às vezes o paciente não tem muitos sintomas, mas você vê que a questão laboratorial e teste de caminhada, você precisa melhorar o tratamento dele. E aqui, o Selexipag, né, Uptravi, mostrou eficácia, esse aqui é o estudo Griffon, mesmo em pacientes já em terapia combinada dupla, que foi o que motivou a colocação dele lá dentro do algoritmo do consenso europeu. Então, mesmo os pacientes que já estavam usando um ERA, né, um antagonista do receptor endotelina, com um inibidor a 5-fosfodiesterase, quando foi colocado o Selexipag, sobrevida melhorou muito, né? Houve uma redução de risco de 37% em relação ao placebo. Então, isso motivou isso aqui, tá? Essa colocação aqui. E aqui, antes de eu entrar no algumas questões do PCDT, eu só gostaria de apresentar como o Selexipag é utilizado e os comprimidos, e ele é uma medicação que precisa de titulação. Esse é o diferencial dele com relação ao que nós temos hoje em termos de tratamento, né? De vasodilatador. Então, para a fase de titulação, são necessárias as apresentações de 200 e 800 microgramas. Sempre utilizar uma vez pela manhã, uma vez à noite, os comprimidos. Então, você vai titulando. Você começa com 200 microgramas, depois de 1, 2 semanas, 400, deu tudo certo, 600, e assim você vai progressivamente até a dose máxima, que é 1.600 microgramas 2 vezes ao dia. Todos os pacientes têm que chegar nessa dose? Não. Então, nós temos paciente que pararam aqui. Não foi adiante. Não conseguiu chegar em 800 microgramas 2 vezes ao dia. Parou em 600 microgramas 2 vezes ao dia, estabilizando. Ou seja, a dose é individualizada. Então, esse é um diferencial. É via oral com dose individualizada. Por que isso? Aqui está, né? É a dose máxima tolerada. E essa vai se tornar a dose do paciente. Essa dose vai ser para sempre? Não, né? O que pode-se fazer você estabiliza naquela dose, ok? E você, depois de um tempo, pode tentar novamente aumentar mais 200 microgramas 2 vezes ao dia. Isso não é incorreto. Mas, assim, no momento inicial de tratamento, é ali que você vai ficar baseado nos efeitos colaterais da medicação. Toda medicação que age na via da prostaciclina tem os mesmos efeitos colaterais, de uma forma maior ou menor. E não é diferente com o Selexipag. Então, a gente já vai ver quais são os principais efeitos colaterais, são todos facilmente manejados. E não deu certo aqui, opa, aqui comecei a ter efeito colateral, é o que eu falei. Volta para a dose anterior e ali vai ser a dose daquele paciente. Não, tolerou bem, deu tudo certo, vai para a dose posterior. A partir do momento que você conseguiu a dose titulada, ideal para o paciente, aí você tem vários comprimidos de corzinhas diferentes, né? Que os pacientes gostam de falar corzinha, né? Esse aqui tem de 200, de 400, cada um tem uma cor, de 600, de 800, de 1.000, 1.200, 1.400, 1.600. Ou seja, o paciente que na fase de titulação chegou a 1.600 doses ao dia, ele não vai tomar aquela montoeira de comprimidos de 200 e 800. Ele vai tomar um de 1.600 pela manhã e um de 1.600 à noite. A paciente que chegou a 600, não conseguiu progredir para 800 pelos efeitos colaterais. Vai tomar um de 600 de manhã, um de 600 à noite. Então, a fase de titulação utiliza as duas apresentações. A manutenção depois vai ser fixa, né? Então, por que essa titulação é necessária? Porque todos nós apresentamos graus variáveis de expressão de receptores IP. E a diferença entre as doses individualizadas dos pacientes está relacionada à sua expressão de receptores. Uns têm mais, outros têm menos. E é por isso que uns precisam de dose maior e outros de dose menor. Então, a dose individualizada de manutenção será conhecida durante esse período de titulação. O fato do paciente
ficar com dose de 400 de manhã e 400 à noite, não quer dizer que ele não vai se beneficiar do tratamento em relação a quem usa 1.000 de manhã e 1.000 à noite. Não. Ele vai ter o seu benefício assim como que usa a dose maior, porque é a dose dele. É uma dose individualizada de acordo com o número de receptores IP que ele apresenta. Então, aqui está, né? Essa questão da dose inicial, até chegar na dose de manutenção. Repito, o objetivo para cada paciente não é 1.600, mas é atingir a dose certa para ele, né? E os efeitos colaterais são os efeitos de medicamentos que agem na via da prostaciclina. E quando eles aparecem, os efeitos colaterais, isso é um sinal de ativação eficaz dos receptores. Opa, os receptores estão ativos, o remédio está fazendo o efeito que eu preciso. E aí, é aquela dose que é ideal para o paciente. Como eu falei, são efeitos colaterais tratados durante a fase de titulação e geralmente eles vão amenizar muito durante a fase de manutenção, estabilizar, por isso que eu comentei, né? Estabilizou, dá um tempo, tenta aumentar a dose novamente, né? Para ver se o paciente tolera. E aqui estão os principais, né? Cefaleia, diarreia, náuseas, dor mandibular, dor nas extremidades, tá? São os principais efeitos colaterais que eles vão relatar. São temporários, manejáveis, irão determinar a dose de manutenção. E eles são manejados com medicamentos sintomáticos, que a gente tem à disposição. A depender do que o paciente vai se queixar mais ou menos, a gente faz a prescrição. Muitas vezes a gente já faz a prescrição antes mesmo, essa orientação já é dada quando ele começa a titulação, para que ele não sofra, para que ele já saiba o que precisa fazer, né? Então, o que é importante é que a equipe esteja sempre em contato nesse início, nessa titulação, com o paciente para poder orientá-lo, né? Detalhe é que, como eu falei, esses efeitos eles tendem a diminuir ou mesmo desaparecer durante a fase de manutenção. Então, é algo que é facilmente manejado. Então, a conclusão com relação ao Uptravi, né, é a seguinte, antes de nós entrarmos no PCDT, onde ele está inserido também, né? Boa parte das características que diferenciam Selexipag de outras prostaciclinas estão relacionadas com as limitações que se tinha ao uso de medicamentos na via da prostaciclina até então. Via oral é o primeiro, né? O que facilita muito. Então, tem maior comodidade posológica, 2 vezes ao dia, é a única droga da via das prostaciclinas com evidência robusta em terapia tripla, dentro do que nós temos, né, disponível. Os efeitos adversos devem ser utilizados como ferramenta durante a titulação para identificação da dose individualizada do paciente. Esse é um diferencial. A comodidade posológica permite uma melhor aderência e, consequentemente, um menor número de hospitalizações. A gente viu que há uma redução de risco, sim, significativa. Ele permite, por essa seletividade ali no receptor IP, uma vasodilatação mais potente nesses pacientes, e ele mostrou daí os dados de longo prazo do estudo Griffon, uma sobrevida de 75,7% em 5 anos. Então, bastante promissor. E aqui está o nosso PCDT, né, publicado em 18 de julho de 2023, tá? Já existe a versão completa e já existe uma recente aí publicada, uma versão resumida, tá? Pela Conitec. Esses slides eu retirei exatamente do PCDT, eles ficaram pequenos, mas assim, eu não vou a necessidade de nós lermos esse algoritmo total, mas o que eu quero chamar a atenção, se a gente lembrar lá do algoritmo do consenso europeu, é muito semelhante, né? O paciente que tem a suspeita, então, dispneia, o principal sintoma, vejam que eles aqui, eles iniciam pelo ecocardiograma, eles sugerem a realização do ecocardiograma para poder definir para que lado se vai. E uma coisa também que eles já colocam de início, descartar doença pulmonar, doença cardíaca esquerda
e doença tromboembólica crônica, que não entrou nesse PCDT. O grupo 4 não foi analisado aqui. Ele é citado dentro da classificação clínica, mas ele não é contemplado o seu tratamento, tá? Então, existe um esforço da sociedade brasileira, da Comissão de Circulação Pulmonar, em agora tentar um consenso, tentar algo específico para a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, eles já partem afastando essas situações cujo tratamento será diferente do que está sendo tratado aqui nesse protocolo. Vejam que o cateterismo vai entrar aqui, teste de vasorreatividade, né? E aí vai seguir, né? Dentro da investigação, o que seria, né? Esse grupo 1. E daí as sugestões de exames a serem realizados, desde que, teste de vasorreatividade positivo, né? Você já vai fazer o tratamento com bloqueador do canal de cálcio, então eles já separam também dentro desse algoritmo diagnóstico, e aqui eles sugerem os exames, né? A parte reumatológica, a parte de função hepática, HIV, dentro do algoritmo diagnóstico. Então, isso não modificou muito do que nós já tínhamos de outros algoritmos de consensos. E aqui, a estratificação de risco proposta, simplificada, né? Vejam que nós temos aqui uma estratificação de risco mais completa, né, no PCDT, onde coloca-se os sinais de insuficiência ventricular direita, muito semelhante ao semáforo, né? Progressão de sintomas, só que aqui vejam que ainda eles estão com o percentual antigo, porque isso aqui foi baseado no consenso anterior ao de 2022, o europeu de 2022. Síncope, classe funcional, a distância no teste de caminhada, tudo igual. Aqui se colocou o teste de exercício cardiopulmonar, mas não é a realidade em todos os serviços. Eles colocaram aqui, inclusive, ressonância, não é realidade também, então a gente vai se basear aqui no ecocardiograma mesmo. E parâmetros hemodinâmicos, tá? Esse seria o mais completa estratificação de risco. Digamos assim, utilizaríamos essa aqui no momento do diagnóstico. Baixo, intermediário e alto. E aqui utilizaríamos dentro do nosso PCDT, mas na evolução, no acompanhamento. Ele, logicamente, não tem risco intermediário baixo e alto. Está tudo no risco intermediário. Como eu falei, a referência disso aqui não é o Consenso Europeu 2022, é o anterior, tá? Mas vejam que eles colocaram classe funcional, teste de caminhada e opcional as alterações hemodinâmicas, opcional. Não tem NT, ProBNP, nem BNP, porque não é a realidade em todos os serviços no Brasil. Nós temos no HC, né? Mas não são todos os serviços que dispõem com facilidade de dosagem de BNP e NT, ProBNP. Então, isso foi retirado, mas classe funcional e teste de caminhada todos têm, né? Então, isso facilitou. E está muito próximo mesmo do que nós temos os consensos aí internacionais. Sempre reavaliado a cada 3 a 6 meses, isso também não mudou. Outro detalhe, quais serão os critérios de inclusão para você poder colocar o paciente de acordo com o PCDT atual? Serão incluídos neste protocolo, eles colocaram todos os pacientes com hipertensão pulmonar, lógico que tem que ser afastado doença cardíaca esquerda, como eu já coloquei lá no algoritmo diagnóstico, tem que ser afastada doença pulmonar hipóxia, tem que ser afastada HPTEC, né? Aqui o grupo 5, caso a caso. Serão incluídos para tratamento medicamentoso específico, ou seja, será dispensado vasodilatador. Os pacientes do grupo 1, hipertensão arterial pulmonar, diagnosticados por cateterismo cardíaco direito com pressão média de artéria pulmonar acima de 25. Então, o PCDT, quando a gente lê a definição, ele considera hipertensão pulmonar acima de 20, sim. Mas em termos de prescrição, ele considera acima de 25, e a justificativa é que os estudos realizados com as monoterapias e terapias duplas
utilizaram esse valor aqui, tá? E pressão de oclusão capilar menor ou igual a 15, e resistência vascular pulmonar eles utilizaram acima de 2, já atualizada. Então, é a hipertensão pulmonar, arterial pulmonar pré-capilar. Serão elegíveis ao transplante de pulmão os pacientes com hipertensão pulmonar que não atingirem o baixo risco, apesar de estarem em uso de terapia tripla com dose otimizada e que apresentarem condições clínicas para o transplante conforme o vigente regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante. E as idades mínima e máxima atribuídas aos respectivos procedimentos na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS, tá? Então, isso é contemplado a questão de você encaminhar para um serviço de transplante. Critérios de exclusão, intolerância, hipersensibilidade ou contraindicação serão os critérios de exclusão ao uso dos respectivos medicamentos preconizados nesse protocolo. E, claro, que aqueles que não pertençam ao grupo 1. Aqui ele coloca também quais são os fármacos disponibilizados para dispensação. Então, vejam, brizentana, anlodipino, isso pensando-se em vasorreatividade positiva, bozentana, é o que a gente já tem. Citrato de sildenafila, iloprosta, nifedipina também para os pacientes com vasorreatividade positiva, e vejam que já entrou o Selexipag em todas as apresentações. Lembrando que na fase de titulação serão utilizados os comprimidos de 200 e 800 e os demais depois da dose de manutenção estabelecida, tá? Eles colocam também monoterapia, né? Lógico que eles não estão colocando a questão da comorbidade, que isso é algo mais recente, mas muito próximo, né? Então, indicação de monoterapia, os pacientes com teste de vasorreatividade pulmonar positiva, que vão ser candidatos a bloqueadores do canal de cálcio, os pacientes que permanecem estáveis, estratificados com baixo risco após um tratamento prolongado com monoterapia, isso a gente vê, excepcionalmente, alguns pacientes com hipertensão arterial pulmonar grupo 1, em monoterapia há muitos anos e que são estáveis e baixo risco, né? Aqui entra o que hoje a gente considera como com comorbidade. Aqueles pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática com mais de 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É basicamente isso, né? Ele coloca hipertensão arterial, diabetes, etc. Outra coisa é mesmo sendo grupo 1, mas a suspeita de doença pulmonar veno-oclusiva ou hemangiomatose capilar pulmonar. Esses pacientes também, o ideal é que sempre comecem com monoterapia, sendo reavaliados na sequência, porque o risco de você fazer uma vasodilatação muito acentuada pode trazer efeitos colaterais e piora desses pacientes até com congestão pulmonar. Lógico, aqui, terapia combinada não é disponível ou contraindicada. A gente imagina que com o PCDT isso não aconteça mais, mas enfim. E pacientes com doença muito leve, né? Entraria mais ou menos aqui, né? Aqueles pacientes com doença muito leve, pacientes ainda com ventrículo direito muito bom, e que você quer tentar uma monoterapia. Isso indicação do PCDT. Os demais casos, eles já sugerem iniciar com terapia dupla, o que foi muito bom para nós. E aqui está as combinações sugeridas no PCDT, tá? Para terapia combinada dupla e tripla, tá certo? Então, classe funcional 2, sildenafila embrizentana ou sildenafila ibozentana. Tripla, para classe funcional 2, ambrizentana, sildenafila, selexipag, bozentana, sildenafila, selexipag. Isso é a sugestão do PCDT. Classe funcional 3, sildenafila, ambrizentana ou sildenafila ibozentana. E se for tripla, ambrizentana, sildenafila, iloprosta, ou bozentana, sildenafila, iloprosta, e o mesmo que acima, ambrizentana, sildenafila, selexipag, ou bozentana, sildenafila, selexipag. Então, vejam que quando o paciente é mais grave, classe funcional 3, você já tem a opção da iloprosta. Então, eles ficaram meio que divididos, os dois, né, agem na via da prostaciclina, iloprosta a gente já tem algum tempo disponível para prescrição, que é inalada, mas vejam que agora eles colocaram cada um no seu papel. E classe funcional 4, que é o alto risco, na grande maioria das vezes, dificilmente ficará aqui, né, na dupla, mas enfim, sildenafila e bozentana,
é a sugestão do PCDT, visto que ambrizentana em bula está para a classe funcional 2 e 3, e eles seguiram isso à risca, e tripla, daí eles sugerem, dentro da via da prostacyclina, a iloprosta e não selexipag. Tá? Então, eles colocaram essa divisão de medicações. E aqui o algoritmo de tratamento ele é exatamente o que está no PCDT. Então, vejam que é risco baixo, intermediário e alto, mas veja que no baixo, o novo PCDT já coloca duplo. Isso foi muito bom, que era uma dificuldade que a gente tinha muitas vezes de conseguir. Então, a gente já consegue, a não ser aquelas situações em que é indicada a monoterapia. No risco intermediário, sem dúvida nenhuma, né? Dupla até tripla, e no alto risco, a tripla, né? Tripla inicial ou sequencial. Então, isso foi muito bom dentro dessa atualização. O paciente é reavaliado, o objetivo é que ele fique no risco baixo, mesmo dentro lá da caixinha aqui do PCDT. Se não ficou, você vai acrescentar medicações, o vasodilatador. Se está com 2, vai para 3. E se já está com 3, aí o que nós temos para fazer atualmente é encaminhá-lo para o transplante, o serviço de transplante pulmonar. Esse é o termo de esclarecimento e responsabilidade que o paciente terá que assinar, né? Vejam que já entrou, nós tínhamos nesse termo até agora, ambrizentana, bozentana, nifedipina, lodipina, iloprosta, sildenafila, e agora já foi colocado também o selexipag. Então, ele já está incorporado no PCDT e ele já faz parte do algoritmo de tratamento, né? Então, era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês, essa colocação do novo PCDT. Não é o ideal, né? Muita coisa ainda a gente precisa, né, caminhar, mas acho que melhorou muito em relação a 2014, que a gente não tinha essa opção clara da terapia dupla. Aqui no Paraná nós sempre conseguimos a dupla e a tripla com iloprosta, mas é uma questão do Estado, né? Mas Brasil afora, muitos lugares não tinham condições de fazer esse tipo de tratamento, ficavam na monoterapia mesmo. Então, acho que isso veio melhorar muito aí o nosso tratamento e facilitar, né? O nosso tratamento dentro do que nós temos de possibilidades em termos de Brasil, tá? Agradeço a todos.